Do encontro passado, então, o que vai ficar registrado como presença é a inscrição de vocês, não teve lista mesmo. Agora, a partir desse encontro, daí haverá a lista de presença, ela será colocada no chat a partir das 8h30. E tem mais uma coisa que eu tinha que falar em relação a isso. E depois a gente vai disponibilizar por e-mail também para quem não pode assistir agora, tá? Aí a gente vai avaliando também a questão das visualizações lá para contabilizar a presença. Bom, dando continuidade, hoje a gente vai bem direto ao assunto. A Ângela fez a abertura na semana passada para a gente, né, voluntariamente, e iniciou um trabalho mais relacionado à questão profissional. Nós, como profissionais, a nossa visão, como a gente vê o aluno. Para quem não teve oportunidade de assistir também a live da Maísa ontem, ela trouxe muitos aspectos relacionados à nossa visão da pessoa, né, que isso influencia diretamente no nosso trabalho. Então, quem não teve a oportunidade, assista, vale a pena, é bem curtinha, foi meia horinha ali, e eu acho que foi bem pertinente, tem muito a ver com as questões que a gente vai discutir hoje também. Pode passar para mim, Ana. Então, aqui, é, o objetivo é a gente refletir um pouco. E aí vocês veem que ali tem a questão, né, que eu trouxe para vocês, como tornar efetiva a legislação inclusiva vigente. E aqui vocês veem que está em branco. Por quê? Porque a partir do que vocês comentarem, pode ser pelo chat, pode ser pelo microfone, se quiser mandar no particular também no WhatsApp. Depois eu vou preencher isso daqui, porque no último encontro a gente vai voltar a essas questões e discutir elas novamente, mas daí com um outro enfoque. Então eu deixei em branco ali pra gente. Vocês vão ver que na verdade os primeiros slides são todos questionamentos. Que eu não quero trazer nada pronto, a gente vai construir algumas coisas aqui juntos. Então, eu quero deixar aberto para se alguém quiser falar ou se alguém quiser colocar algum comentário no chat a respeito disso. Nós temos aqui participando professores do ensino regular e professores que trabalham em instituições especializadas. E como esses diferentes contextos influenciam na questão da inclusão. Como essa inclusão está ocorrendo? O que a gente pode fazer em relação a isso? Então, são questões para a gente refletir e discutir. Aí eu vou deixar a palavra um pouquinho, se alguém quiser falar, se manifestar em relação a isso, o que vocês pensam, o que vocês veem, como vocês vivenciam a inclusão em cada contexto aí que estão inseridos, tá? Vou deixar só um minutinho, tá, Analítica? Que eu sei que ninguém vai falar. Ah, eu não tô vendo o Ricardo com a mão levantada, não. Você, Analígia. Ricardo Alexandre saiu da reunião. Tem um lugarzinho que a gente vê que a mão tá levantada, mas eu não sei onde é. Tem um lugar. Ah, eu acho que é aqui no chat. Não, não é no chat. Ah, é aqui nas pessoinhas. Isso. Fala, Sueli, por favor. Uhum. Não foi só um teste para saber da mãozinha aqui, gente, como que visualiza. Ninguém vai falar. Ninguém quis falar, gente. Que triste, vocês são tão quietinhas. Josânia, eu tô te vendo aí, tá? Tadinha da Josânia. Ligou a câmera, agora fica aí de vítima, Josânia. É assim que funcionam as coisas, viu? Então, assim, gente, vamos discutir um pouquinho isso. Eu sei que é um tema, assim, até em certo ponto complexo de se discutir, mas, assim, a legislação, ela existe.
mas ela em si, sozinha, ela não tem a força de mudar as coisas, ela até obriga em um primeiro momento, mas a gente percebe muitas vezes que essa obrigação está mais relacionada ao fato de deixar entrar. Ah, então eu deixei o aluno entrar, como se fosse um deixar mesmo, né? Mas isso que a legislação acaba fazendo, né? Essa obrigatoriedade de fazer com que o aluno esteja na escola. Então, no início, isso foi essencial, porque antes não funcionava assim e a gente sabe dessa realidade, né? Hoje funciona desse jeito, é uma obrigação. Então, apesar da legislação facilitar essas coisas, é, essa obrigatoriedade, a gente percebe que ainda fica muito no subjetivo. Cada um acaba fazendo mais ou menos do jeito que quer, da forma que quer. Então, aí a gente que trabalha com a sala de recursos, a gente acaba vivenciando isso no dia a dia, porque é, cada professor que a gente trabalha acaba atendendo e trabalhando com o aluno de um jeito. Uns com mais vontade, outros com menos vontade. E isso acaba influenciando tanto o nosso trabalho como o desempenho do aluno ali na sala de aula. E cabe a nós essa luta, vamos dizer assim, porque não é uma coisa fácil, né? Você ter que ficar nesse embate aí quase todos os dias para que a inclusão seja efetivada realmente, né? Para que ela aconteça, para que o aluno não esteja apenas ali de corpo presente, mas que aquele estar na sala de aula seja um estar, seja uma aprendizagem com qualidade. Então, a gente vai entrar um pouquinho nisso, porque quem tem a formação específica somos nós, e aí a gente acaba ficando com mais essa responsabilidade também, tá? Mas eu vou aguardar a participação de vocês para responder essa questão aqui, nem que seja no chat, que eu quero ir anotando, tá? Passa para mim, Ana. E aí, para a gente entender um pouco melhor, como vêm as pessoas com baixa visão? A gente sempre fala, e é uma realidade, né, que você atender o aluno cego é uma situação, porque a gente padroniza ali as coisas, não tem muito o que fazer. É o braille, é o soroban, é o leitor de tela, enfim, orientação e mobilidade, é isso que a gente trabalha. Mas e as pessoas, e os alunos com baixa visão? Que tem uma infinidade de possibilidades, que não são todos iguais. A gente vai ver aqui que uma mesma patologia tem diferentes vertentes e se manifesta de formas diferentes. Elas têm graus, elas têm níveis, elas têm formas de manifestação dependendo de cada indivíduo. E isso é um ponto que dificulta o trabalho com os alunos com baixa visão. Como vocês veem isso? Como que a gente pode entender essa visão? Então, tem alguns recursos e algumas formas que a gente pode utilizar para ter uma compreensão um pouco melhor disso. E eu vou iniciar pelo que chega na nossa mão. E o que chega na nossa mão? Normalmente, o aluno, para ele ser matriculado, ele tem que ter o laudo ali. E aquele laudo nem sempre traz muita informação para a gente. Ou se traz, a gente nem sempre consegue compreender do jeito que deveria. Ou do jeito que nos colaboraria de alguma maneira. Por isso existe também a avaliação de ingresso. Mas o objetivo aqui é fazer com que vocês consigam olhar o laudo com outros olhos, tá? Pode passar, Ana. E aqui eu peguei um pouquinho da fala da Maísa ontem também, em relação à funcionalidade da visão e à acuidade visual. Então, que diferença a gente tem em relação a esses conceitos? O que é uma funcionalidade da visão e o que é uma acuidade visual? Então, eu vou separar bem grosseiramente assim. A acuidade visual, normalmente, quem faz é o médico. Essa é a responsabilidade dele e deveria vir em todos os laudos essa informação. Mas não é isso que acontece sempre. A gente está recebendo uma infinidade de laudos aí, alguns dizem muito pouco.
Já a funcionalidade da visão, ou seja, como que esse aluno utiliza a visão que ele tem, a gente alcança muitas vezes no dia a dia essa informação. Então, a avaliação de ingresso ela dá alguns subsídios, mas o que vai fortalecer isso mesmo é a observação, é o trabalho ali com o aluno no dia a dia. É assim que a gente vai entendendo um pouco como é que ele utiliza essa visão e como é que a gente pode colaborar com isso. E aqui entram os desafios e as possibilidades. Por que ali desafios? Para a gente tentar mudar um pouco essa nossa visão de ver como uma limitação. E essa questão da limitação, na verdade, ela é um desafio, é uma forma diferente de se fazer presente nesse mundo, né? Então, o desafio, ele sempre vai trazer para a gente várias possibilidades. E aí, quem vai escolher, na verdade, a possibilidade mais adequada é o aluno. A nossa função aqui é oferecer para ele diferentes possibilidades. Olha, vamos tentar isso, vamos tentar aquilo, vamos conversar. O que você acha que é melhor para você? Então, esse trabalho a gente faz e quem vai escolher o caminho, na verdade, é ele. Então, a partir dessa leitura que a gente faz do laudo e a partir das nossas observações do dia a dia, da avaliação de ingresso, é que a gente estabelece ali. Então, eu tenho tal desafio. Quais as possibilidades que eu tenho para isso? Aí aqui a gente vai levantar alguns desafios. Pode passar, Ana. E aqui tem uma definição assim de baixa visão que é bem complexa, dependendo do grau de baixa visão que esse aluno tenha, né? Ele não é nem cego, mas ele também não é vidente. Ele está ali no meio termo. Em alguns casos, ele utiliza essa visão para as atividades da vida diária, mas muitas vezes ela não pode ser utilizada ou ela não tem condição de ter uma qualidade no campo da educação. Muitas vezes ele não consegue aproveitar essa visão que ele tem para estudar. E outras vezes ele tem. E aí entram as adaptações que a gente faz dependendo do caso. Então, ali, o laudo médico. O que a gente pode fazer com ele? Compreender as informações, a gente vai trabalhar com o laudo médico hoje, mas ao mesmo tempo a gente não consegue interferir naquilo ali. Mas ele é a base legal que a gente tem para fazer a matrícula do nosso aluno, garantir aquela matrícula ali. Agora, qual a funcionalidade dessa visão? Entra ali, ó, nas reais manifestações. Como é que a patologia que aquele aluno tem se manifesta no dia a dia? O que é que eu posso fazer para colaborar com esse aluno no dia a dia? Quais as intervenções que eu posso realizar, tanto na sala de recursos, como com os professores do regular, para facilitar isso? O ideal, até eu coloquei ali, que é um sonho, né? Que a gente tivesse realmente uma equipe multidisciplinar que pudesse colaborar nesse aspecto. Porque aí a gente teria uma avaliação completa, uma avaliação adequada, que a gente, assim, faz o que é possível, né? Se pegar mesmo aquela avaliação de ingresso ali, tem vários itens que não é específico da nossa função, muitas vezes, mas a gente acaba desempenhando porque nós somos, em alguns casos, o único recurso que o aluno tem ali no dia a dia. Então, a gente acaba se desdobrando para dar conta disso. Aí tem um link aí do lado, acho que a Ana colocou até no chat para vocês. Ele é um simulador. É bem interessante, ele traz algumas patologias, acho que são 3 patologias, tem a catarata, o glaucoma e mais uma. E aí você entra nesse simulador, você clica, entra lá, e você vai colocando os graus. Então, ele tem do grau mais leve de catarata, por exemplo, até o grau mais severo de catarata. E é interessante vocês entrarem, acessarem, porque para a gente entender aquilo que acontece com o nosso aluno, é legal a gente ter uma noção. E como a gente é muito visual, nada melhor do que a gente ver, do que a gente entender
o que que acontece? E ele dá uma noção interessante, assim, pra gente, de ver como uma mesma patologia pode se manifestar. Principalmente se no laudo vem escrito que é progressivo, que não há perspectiva de melhoras. Então você sabe que pode estar num nível e piorar ainda mais, ou às vezes mesmo chegar ao ponto de perder totalmente a visão. Então a gente tem todas essas possibilidades e esse simulador é uma coisa, assim, eu achei bem legal e daí quis compartilhar com vocês. Pode passar, Ana. Então aqui eu trouxe um laudo para gente analisar, entender. Esse laudo, ele até tá bom, assim, ele tem bastante informação que a gente pode retirar dali. Então ele traz ali o nome, a data da consulta e coloca as informações ali, ó. Naquela ocasião, a paciente apresentava em exame oftalmológico acuidade visual de 20/150 em olho direito e 20/100 em olho esquerdo, com melhor correção óptica e sem perspectiva de melhora. A paciente necessita de correção óptica devido à presença de hipermetropia e astigmatismo, além de ser portadora de cicatriz de corioretinite macular em ambos os olhos. Então a gente vê ali que essa acuidade visual que o médico fez já é com a correção, ou seja, ela já está usando óculos, e ainda assim a gente vai entender que a visão dela é bem baixa, principalmente pelo agravante ali de outros problemas. Pode passar, Ana. Então, a primeira coisa que eu tenho que entender, o que essa acuidade quer me dizer? Então, essa daqui é uma classificação, é a classificação mais usada ali, e aqui nela a gente consegue ter algumas informações bem específicas. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é localizar aonde, depois eu vou disponibilizar esse material para vocês por e-mail, tá bom? Então não precisa ficar se preocupando aí com essas informações, vocês vão ter. Então eu vou localizar ali aonde está a acuidade visual que o médico me passou. O tamanho tá bom para vocês? Porque eu acho que parece estar um pouco pequeno. Mas já está no máximo. Depois eu vou mandar em PDF e vocês conseguem ampliar um pouco mais. Então, ali eu tenho a visão normal, que vai de 20/12 a 20/25. A próxima do normal, de 20/30 a 20/60. Aí eu tenho a baixa visão moderada, ó, de 20/80 a 20/150. Volta um pouquinho o slide anterior, Ana. Então, aqui a gente vê, ó, que no olho direito ela tem 20/150 e no olho esquerdo 20/100. Então, a nossa aluna aqui, o nosso caso aqui, ele está na terceira linha onde a gente estava lendo, que é uma baixa visão moderada. Pode passar, Ana, volta lá. Isso. Então, a gente vê que ela se encontra aqui, na baixa visão moderada. No entanto, a gente tem mais um comprometimento dela, que são as cicatrizes, que a gente vai ver o que quer dizer depois. Então, aqui na baixa visão moderada, ela ainda usa as lentes e lupas um pouco mais fortes. Pode passar, Ana. E aí depois vocês veem que ali só vai aumentando, né, até chegar na cegueira propriamente dita. Então, como eu interpreto esses instrumentos? A partir daquela informação ali, eu aplico ela na tabela. Então, se o médico usou uma tabela para fazer essa acuidade, lembrando que aquilo ali ele colocou para longe, não é para perto, tá? Então, aqui eu posso localizar também. Se a aluna tem 20/100 num olho, 20/50 no outro, que linha da tabela de Snellen ela consegue ler? A segunda linha ali, que é uma letra já bem grande. Para perto, pode ser que diminua um pouco, mas aí depende se tem mais alguma comorbidade. No caso dessa aluna, a gente vai ver que tem mais alguma comorbidade. Então, se a gente tiver que transformar isso em dados que sejam mais fáceis para a gente entender, eu trouxe essa tabelinha aqui do lado também. Então, o que ele faz? Essa tabela, ela transforma ali na fração mesmo, que na verdade lá já está, mas aqui visualmente para a gente entender é melhor.
Então, é uma divisão, né? Ele pegou 20 ali e dividiu por 100. Então, eu tenho 1/5, 0,2, ou seja, ela tem 20% da visão preservada ali, tá? É essa informação que a gente tem que tentar tirar dos laudos que a gente recebe ali normalmente. Pode passar, Ana. E aqui, ai, desculpa, gente, é que eu tô com tosse, então é uma coisa terrível. Aqui só pra gente visualizar. Como a gente é muito visual, esse negócio de ter a imagem ali ajuda bastante nessas questões. Então, o que essa informação aqui, o que essa imagem vai trazer pra gente? Uma pessoa normal faz a leitura dessa placa aqui a 20 metros de distância. Esse aluno que tem a visão 20/100, ele vai conseguir ler essa placa a 4 metros de distância. Então, é essa noção que a gente tem que ter para a leitura de um laudo ali. E aí, eu vou colocar nas referências lá para vocês de onde eu tirei essas informações, porque lá tem todos. Ele vem do 20/20 e vem até o 20/200 e continua ali. Então, para a gente ter essa noção, é muito legal visualizar essas imagens assim. Eu não sei se ficou claro para vocês. Se não ficou, vocês podem abrir o microfone e perguntar ou colocar no chat, tá? Pode passar, Ana. Então, ali as informações que eu tenho no laudo. A aluna tem hipermetropia e astigmatismo. E a gente vai ver que normalmente esses dois problemas, é comum eles estarem associados. Então, o que quer dizer a hipermetropia? A hipermetropia, ela refere-se ao globo ocular um pouco mais achatado ou a córnea mais plana. E o que isso causa? O que isso quer dizer? Que a imagem se forma depois da retina, fazendo com que os objetos próximos fiquem desfocados. Então, às vezes, a distância ela enxerga um pouco melhor se ela tiver só uma hipermetropia. Mas quando os objetos se aproximam, essa visão piora. E o astigmatismo? Ele é também uma formação de imagem em eixos diferenciados, o que causa distorção ali, fazendo com que essa irregularidade, como a córnea ela é irregular, os raios luminosos mudam de direção e isso faz com que a imagem fique distorcida na retina. A visão assim ela fica embaçada devido à presença desses raios de luz que se desfocam ali. E em grande parte dos casos, olha lá, o astigmatismo ele não vem sozinho, ele pode estar associado a outros problemas, como a miopia, como a hipermetropia e como a presbiopia. Edith, você quer falar? Se alguém quiser falar, pode abrir o microfone, tá, gente? Então, no caso dessa aluna aí que a gente está analisando o laudo, ela tem esses dois problemas. Então, assim, ela tem um desfoque muito grande. Aí, nesse caso, o óculos pode ajudar. Normalmente é o que mais acontece, né? O uso do óculos. Só que o que agrava a situação dessa aluna? Pode passar, Ana. Então, aqui, ó, só para a gente ter uma ideia do que é distorção, né? Então, aqui eu tenho a imagem da visão normal, né? De hipermetropia, sem visão normal. E aqui eu tenho a com hipermetropia. Então, vocês percebem que o que está longe continua ali, com a imagem nítida, mas quando se aproxima, desfoca. E o astigmatismo, que é diferente. Então, é como se a imagem, às vezes, ficasse duplicada. Então, você vê ali a visão da ponte com astigmatismo e a visão da ponte normal. Agora, junta os dois. É até difícil para a gente imaginar como é juntar esses dois, né? Pode passar, Ana. E aqui, que assim a gente interpreta como mais agravante, e em alguns laudos de cicatriz de corioretinite, o médico até posiciona para a gente onde estão essas lesões.
Ele fala, ó, é lesão em tal parte do olho esquerdo, nanana. Nesse laudo que a gente pegou, vocês viram que a gente não tem essa informação clara ali. Ele só fala pra gente que existe essa cicatriz de corioretinite. E aí entra a questão da funcionalidade da visão, ou seja, quem vai ter que descobrir onde estão essas cicatrizes e como esse aluno e por que qual lado que ele enxerga melhor e em que lugar ele enxerga melhor é a gente ali nas observações do dia a dia. Por quê? O que acontece com essa cicatriz? Ela fere, machuca a retina e nesse lugar onde tem a cicatriz, a retina não funciona mais. Normalmente a doença que causa isso é a toxoplasmose. E aí a pessoa ela tem a visão muito prejudicada. Então, assim, de repente pode ser na visão central ou pode ser a visão periférica ali que vai ficar prejudicada. Aí depende de onde essa lesão foi causada. Essa lesão ela pode ser pequena, ela pode ser grande. Então, assim, varia muito de caso para caso. Por isso, a questão da gente discutir sobre a dificuldade ali, né, de você chegar num consenso e entender como que funciona a visão desse aluno com baixa visão. Pode ser também que, se for bem periférica, essa cicatriz, ela não vai influenciar tanto na rotina e na vida ali do aluno. Mas, normalmente, quando se descobre ou quando é assim, já tem algum problema, já tem algum comprometimento maior. Então, vamos pensar um pouco aqui. Ana, você pode voltar ao slide anterior de novo? Então, vamos pensar que essa aluna ela tem a hipermetropia, ela tem o astigmatismo. Agora passa para mim, Ana, e passa mais um. E ainda ela tem a cicatriz que deixam essas manchas aqui na visão dela também. Então, assim, são vários problemas juntos no caso dessa aluna em específico. Pode passar, Ana. E agora, o que a gente faz? Então, a partir do momento que eu recebi o aluno ali, recebi esse laudo, eu já tenho que imaginar alguns caminhos que eu possa estar pensando e traçando para trabalhar com esse aluno. No caso específico dessa aluna, é entender onde estão essas cicatrizes, se ela tem um comprometimento da visão central ou da visão periférica, para eu poder trabalhar em cima disso. E esse é o primeiro passo que a gente tem que fazer, porque a partir daí é que a gente vai fazer as adaptações. Muitas vezes, quando a gente fala em baixa visão, a primeira coisa que vem na cabeça da gente é, tem que fazer ampliação. Mas nem sempre a ampliação vai resolver o problema desse aluno. No caso dessa aluna aí, é uma questão que a gente tem que cogitar. Será que a adaptação como ampliação para ela iria funcionar? Onde estão essas cicatrizes? E aí é o trabalho que a gente faz. E aí lembrando que essa avaliação da acuidade visual feita pelo médico, como eu disse, normalmente é para longe. Aí essa avaliação para perto, cabe a gente fazer. Então, normalmente a gente faz aquela avaliação bem, até eu falo assim, bobinha, porque a gente trabalha com as letras, as fontes ali do Word, para ter uma ideia de qual fonte é a mais adequada, a mais agradável até, porque não pode ser muito cansativa. Quando a gente percebe que a fonte realmente tem que ser ampliada, e às vezes a ampliação é um tamanho que não faz a leitura ser fluida, aí o correto seria a gente entrar em contato ou pedir para a família fazer um relatório, mandar para esse médico, porque o trabalho conjunto é o mais adequado, apesar de a gente saber que não é possível. Mas se eu estou numa letra, por exemplo, que já chegou à fonte 30 e o aluno ainda não lê com muita facilidade, aí a gente se questiona até que ponto, né? Será que já é hora de entrar com o braille? Será que não é hora? Então, por isso a necessidade
que até eu coloquei lá como um sonho, de ter uma equipe multidisciplinar, porque essa questão é uma questão que a gente precisa discutir com os nossos pares. Não é uma decisão que a gente pode tomar sozinho. É muita conversa, é muita avaliação, é muita observação. E, infelizmente, a gente às vezes fica sozinho nessa discussão, né? Por isso até que a gente quis deixar em aberto, quis fazer o curso pelo Meet, para que a gente pudesse discutir essas questões também. As angústias que a gente tem no dia a dia, às vezes a gente está com um aluno ali e a gente tem essas dúvidas. Às vezes o aluno vem com um laudo lá de 2018, 2019, mas se é uma patologia que a gente às vezes já entende que é progressiva, precisa cobrar dessa família para que vá no médico, para que traga um laudo mais atualizado, para que faça um acompanhamento, porque o trabalho conjunto é o ideal, apesar da gente saber que nem sempre é possível. Mas se a gente conseguir isso, e quem vai ter que pressionar somos nós, ali junto com a equipe pedagógica da escola, porque é uma questão de qualidade de vida para o aluno, né? Então a gente também tem que levar isso em consideração. Então aí tem várias possibilidades de adaptações que variam de acordo com a patologia ali do aluno. Aí eu vou mostrar para vocês aqui alguns exemplos, dependendo da patologia. Quando a gente descobre, né, quando a gente chega ali num consenso ou a gente entende que é a visão periférica que é prejudicada ou não, a gente consegue fazer adaptações que facilitem um pouco a vida. Então, se ele tem se ele perdeu a visão central, por exemplo, de preferência, estou tentando achar o material aqui. Se ele perdeu a visão central, então vamos tentar priorizar, avaliar. Se eu coloco ali para ele como que quando eu vou fazer um material, ou o professor faz o material lá, e eu sei que o aluno perdeu aquela visão central. Então, quando eu for alinhar o texto ou alinhar a atividade, de preferência, ou à esquerda ou à direita, deixando menos informação possível no centro. Então, vai depender muito de cada caso. Por isso que aqui eu coloquei até para vocês que atendem alunos com baixa visão, tá? Quem tem aluno com baixa visão, gostaria que a gente fizesse esse exercício de pegar o laudo que tem ali, o atestado que o médico deu, e trazer para a gente discutir, para a gente conversar, e até mesmo para compartilhar a experiência. Porque a minha experiência, às vezes, contribui muito com o que o outro está vivendo. Às vezes pode acontecer de não ser o mesmo caso, mas as ideias que o meu colega teve podem ser aplicadas para o meu aluno também. Então, esse compartilhamento, essa oportunidade que a gente tem aqui, de estar conversando, de estar discutindo os casos, é o que vai fazer a diferença nesse formato de curso aqui que a gente pensou. Então, volta um pouquinho, Ana. Isso. Então, aqui, quando a gente fala em adaptar, em entender ali a forma do aluno enxergar e a forma como eu posso atuar com aquele aluno, entra nesses 3 pilares aqui que a gente vai discutir no próximo encontro, porque são temas assim bem abrangentes, mas que influenciam diretamente na nossa prática, que é o tripé: acessibilidade, desenho universal e tecnologia assistiva. Como é que esses 3 conceitos influenciam na nossa prática e como é que eu posso utilizar esses conceitos no trabalho do dia a dia. Então, qual é o diferencial desses conceitos? As pessoas sem deficiência, para as pessoas sem deficiência, a tecnologia torna as coisas mais fáceis.
Mas para as pessoas com deficiência, a tecnologia vai tornar as coisas possíveis. Então, aquilo que ele não poderia fazer sem tecnologia, ele vai poder fazer com a tecnologia. E tecnologia aqui, a gente vai levar em consideração o termo tecnologia assistiva, que não diz respeito apenas à questão de computadores, celulares, não. São recursos que eu posso utilizar com o meu aluno, que é próprio para o caso dele e que vai tornar possível para ele o acompanhamento, a aprendizagem e tudo aquilo que ele precisa para ter uma vida plena e de qualidade. Pode passar, Ana. E aí a gente vai trabalhar muito esse conceito como um ciclo, tá? É muito difícil explicar isso daqui sem entrar no tema, mas se eu entrar no tema, a gente não vai conseguir terminar. Para a gente chegar nesse conceito de desenho universal, que a gente vai ver no próximo encontro, eu preciso ter esse tripé e ele precisa estar em consonância. Mas, na verdade, se a gente tivesse realmente, a gente vai ver a questão do desenho universal e o desenho universal da aprendizagem, tá? O desenho universal seria eu ter uma sociedade em que eu não precisasse de adaptações, mas que ela tivesse disponível e acessível para toda e qualquer pessoa, independente da sua deficiência. Então, esse é o conceito principal de desenho universal. E aí a gente vai deixar, então, combinado, tá? Para o próximo. Se vocês quiserem mandar pelo WhatsApp foto do laudo, olha, eu tenho esse daqui, tenho dúvida em relação a isso. Aí já manda com antecedência, que daí eu já organizo o slide aqui para a gente discutir na próxima aula. E aí também vou pedir que eu quero a contribuição de vocês, quero a colaboração de vocês, quero ouvir vocês. Eu sei que tem gente que não gosta muito de se manifestar assim, mas é importante, tá? É um momento que a gente tem, como eu disse anteriormente, para a gente estar discutindo e tirando essas dúvidas que influenciam muito no nosso trabalho. A gente precisa, em primeiro lugar, ter claro, entender como é aquilo ali, para poder atuar em cima. Se eu não entendo, se eu não compreendo exatamente o problema que aquele aluno tem, fica difícil eu vislumbrar ou eu ter a criatividade suficiente para criar materiais e para fazer adaptações que realmente atendam à necessidade dele. Então, o diálogo ali é muito importante. E aí vou pedir novamente para vocês que não deixem de acessar o simulador ali para ter um pouco da ideia. Eu sei que são só 3 patologias que tem ali, mas que ajuda muito a gente a entender isso. E não esqueçam de assinar a lista de presença que está ali no chat, tá? Aí eu deixo aberto para quem quiser falar agora, se tiver alguma dúvida, alguma questão. Sim, eu vou montar, Marilene, então. Vou montar o grupo ali e aí a gente pode compartilhar as ideias por ele também, tá bom? Alguém gostaria de falar alguma coisa? Eu falei no comecinho também, pessoal. Eu vou colocar, vou mandar a lista de presença para vocês no e-mail também, tá? Você quer falar, Dinaide? Quero. Fica à vontade. Deixa eu falar, tirar uma dúvida aqui. Eu tenho uma aluna, ela tem 13 anos. Uhum. Ela nasceu com as pálpebras fechadas, né? Sim. Então, ela já fez 3 cirurgias, ela vai fazer a 4ª cirurgia lá no Hospital Pequeno Príncipe. Em Curitiba. Isso. E os avós, na verdade, que criam ela, Uhum. não tem aceitação. Então, esse ano, para a gente conseguir trazer ela aqui para o CAT, nós fizemos um trabalho assim de psicóloga, Eu né? acredito. E não tem o laudo. Nós só estamos com a parte que ela tem, usa o óculos, né? Então, nós estamos com aquele receituário. Aí eu vou,
na verdade, ela não está matriculada na sala de DV. Aham. Ela está na sala de recursos, porque eu faço os dois trabalhos com ela, sem a família ficar sabendo, porque eu tenho sala de recursos de manhã e tenho sala de DV à tarde. Entendi. Como que a gente pode fazer para conseguir esse laudo? Será que eu entrar em contato? Porque eu já, olha, se você soubesse todas as formas de conversar com essa avó, de saber o que é importante, porque ela usa um fio de silicone que veio lá do Japão para que o olho dela fique aberto, né? Entendi. Ela tem uma perca muito grande. Aí, quando eu comecei a fazer o curso que eu estou fazendo ser presencial, eu consegui as adaptações, né, para ela tudo certinho. Mas eu faço de uma forma que eu estou fazendo para mim. Eu faço o caderno para mim, aí eu mostro para ela, aí eu faço como de, eu vou te dar um brinde hoje porque você veio, aí dou esse caderno para ela. Está sendo bem difícil para mim. Entendi. E a avó fala o que quando você pede o laudo de Naide? Ela fala que faz muito tempo que foi lá, e tipo assim, fui lá fazer a cirurgia e eu não sei onde que está. É bem Mas complicado. e faz quanto tempo será que eles já levaram ela no médico? Ó, ela nasceu, foi feita uma cirurgia, foi 3 cirurgias. Então, agora com 15 anos, ela vai fazer uma assim, que nunca mais ela precisa fazer. Aham. Porque, na verdade, ela veio do ensino regular para cá, ela é sexto ano, sabe? Uhum. Ela participava aqui na sala, mas aí ela participava assim, esporadicamente, né? Só que agora, como eu já está no sexto ano e eu sou da mesma escola, eu acompanho ela bastante. Entendi. Sempre dá uma desculpa, porque não sabe onde está, que não tem o número do Pequeno Príncipe, que não sabe o nome do médico. Olha, é uma situação bem terrível para mim. E você tem aquela tabela para fazer aí um testezinho rápido de acuidade visual? Tenho, já fiz, ela tem uma perda grande, ela usa óculos, sabe? E, Ela ô usa. Dinaide, então assim, eu acho que você tava quando eu coloquei a tabela ali? Não, porque a internet da escola não pegava, Não. eu. Ó, sem problema. Vai ficar gravado, eu vou mandar o link para você, você assiste essa parte da tabela e aí faça com ela para a gente só ter os dados ali, igual eu passei no começo, para a gente poder te ajudar daí nessa avaliação, porque com esse dado a gente já vai ter algumas informações ali, tá? Tá Apesar ok. de não substituir o laudo, ele vai te ajudar a fazer alguns encaminhamentos, porque o correto seria a gente ter o laudo, porque daí ali apareceria a patologia mesmo, né? Como que esse olho foi afetado. Mas, enfim, como a gente não tem a colaboração da família, eu acho assim, a gente luta com o que a gente tem nas mãos, né? Então eu vou pedir para você assistir o comecinho, que eu expliquei um pouco o que significa aquilo ali, e trazer essa informação para a gente. Até Tá, que linha ali da tabela ela consegue ler, a que isso. distância, para a gente poder daí fazer os encaminhamentos mais adequados para ela, ok? Tá ok. Tá, obrigada, hein? Imagina, por nada. Edith, você levantou a mão, foi por engano, você quer falar? Eu acho que a Edith levantou a mão por engano, gente. Bom, então, se não tem mais nenhuma dúvida e ninguém quer se manifestar ou falar, eu vou encerrar aqui a nossa reunião de hoje. Só lembrando que ficou a tarefinha ali de casa, brincar de tarefinha de casa, né? Ficou a tarefa ali para vocês trazerem, né? Outros laudos. A gente tem aqui outros laudos, mas seria interessante vocês terem casos de vocês para que a gente pudesse colaborar nesse aspecto. Josane, que bom, eu quero te ouvir. Eu quero dizer assim que são muitos anseios, muitas dúvidas, né, que vão surgindo, mas eu acho que agora o caminho é nós olhar para o laudo e cruzar essas informações que você passou para nós, que foram muitas, né? Então, Eu assim, sei, são muitas muita informações. informação. Não, mas assim,
Não é que foi demais, mas assim, são muitas coisas novas e traz muitas inquietudes, né, para nós. Sim. Então, agora vamos cruzar e depois a gente vai buscar ajuda, com certeza. Eu quero muito fazer isso com você, tá? Porque, principalmente na área, como você falou, a área da baixa visão, ela tem um leque muito grande. Sim. Cada caso é um caso, diferente da cegueira, né? Isso. E a gente já sabe mais ou menos que caminho trilhar. Mas, assim, foi de grande valor. Muito obrigada e nós vamos nos falar. Vamos sim, com certeza. Tá? Não, na verdade, eu sei que é muita informação e é mesmo, Josane, porque você vê, você pega um laudo ali, olha quanta coisa tem de informação naquilo ali. E nem sempre a gente consegue direcionar o olhar corretamente, a gente fica perdido com toda aquela informação. Então, assim, foi só uma forma, né? Porque tem tantas outras formas, cada um acaba desenvolvendo a sua, na verdade, mas foi só uma das formas que a gente tem para poder tirar aquelas informações daquele laudo, porque é o primeiro documento que a gente recebe. É o primeiro e é um dos mais importantes, né? Porque sem ele também a gente não pode fazer a matrícula na sala de DV. Mas o objetivo principal desse curso é o que você falou, tá? É atender às necessidades de vocês. Porque não adianta eu ficar pegando também um monte de laudo mirabolante aí, que às vezes é um caso que vocês nunca vão receber, que é o que acontece muitas vezes, né? Então a gente quer estar ali no cotidiano, quer estar ali no dia a dia. E aí é onde entra a contribuição de vocês também, né? Trazendo outras perspectivas, outros alunos, outros casos para que a gente possa olhar. Tá bom? Mas olha, eu quis dizer assim, que são muitas informações, mas não é excesso, tá? Muitas informações novas para mim. Aquelas tabelinhas, aquela tabelinha mesmo que você passou, nossa, eu achei super interessante, porque a gente, mesmo que aplica o Snelling, a gente fica assim com muitas dúvidas, né? É que a gente aplica e não sabe interpretar corretamente, não é, Isso, Josane? E isso aí, mesmo. quando você consegue localizar dentro daquela tabela o que você encontrou no aluno, nossa, já facilita demais. Faz toda a diferença, né? E aí vou colocar nas referências também o site de onde eu tirei aquelas informações ali, porque tem muito mais, você entendeu? Eu quis assim só trazer exemplo, porque eu sabia que não ia ter tempo hábil pra gente ficar vendo tudo. Mas daí vocês têm essa referência, vocês podem entrar lá e de repente encontrar o caso específico de vocês ali dentro, né? Obrigada. Tá bom? Por nada. Pessoal, então é isso. Eu vou encerrar a reunião por aqui, tá? E aí eu vou montar o grupo de WhatsApp como a Marilene pediu e aí a gente pode ir trocando por lá também. Um abraço a todos e tenham um bom dia aí, tá? Tchau. Tchau.